Oi, gente! Como é que vocês estão? Como é que passaram essa semana? Como é que passaram esses últimos dias? Hoje a gente está aqui para dar continuidade ao estudo do livro de João. A gente ainda vai continuar no capítulo 7, agora começando do verso 14, quando então Jesus chega lá na festa dos tabernáculos. No episódio anterior, nós estudamos a respeito de que os irmãos de Jesus ficaram provocando a ele, dizendo: "Você não quer ser famoso? Então vai para lá. Vai no meio dos seus, sai daqui da Galileia, vai lá para Jerusalém. Tá rolando a festa dos tabernáculos e você vai ficar aqui escondido? Não, ó, vai para lá." E aí a gente desenvolveu todo esse pensamento, toda essa aplicação da palavra para a nossa vida nos dias de hoje. Quantas vezes provocações ou até querer botar a gente numa encrenca vem daqueles que estão próximos a nós, como foi o caso de Jesus com os seus irmãos. Mas Jesus, então, ele não quis ir com os irmãos, ele disse que não era o momento dele, não era a hora dele ir, que eles fossem. Mas Jesus, depois, no tempo dele, quando ele viu que ele podia ir, lá foi ele para a festa dos tabernáculos. Que a festa dos tabernáculos é uma festa ainda existente até hoje no meio entre os judeus. E essa festa tinha uma durabilidade, e ainda tem, de 7 dias. Bom, nessa festa, Jesus então vai nos revelar algumas coisas, vai nos ensinar algumas coisas que nós podemos pegar essas coisas, trazer para a nossa realidade e aprender um pouco mais como se viver melhor se nós basearmos a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas reações, a maneira com que a gente pensa, como é que a gente faz as coisas, como é que a gente arruma o nosso dia a dia, se nós tivermos como inspiração, como ensino, como uma verdade a palavra de Deus, que nos auxilia em absolutamente todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus, tendo ela como base para a nossa vida, é difícil a gente dar com os burros na água, como se costuma dizer. Tendo a palavra de Deus como nosso alicerce, né? Como Jesus mesmo dizia, tendo o Evangelho, tendo Jesus como a pedra angular, aquela pedra que sustenta toda uma construção e não deixa desabar. A palavra de Deus, sendo essa pedra angular da nossa vida, ela impede que a nossa vida desabe. Ela impede que a gente se estopore no dia a dia, nas coisas que acontecem, nas adversidades que a vida nos traz, nas provocações que a vida nos traz, etc, etc, etc. Então, para você que está chegando agora, esse é um episódio número 27 desse estudo bíblico que nós estamos fazendo da palavra de Deus, né? Esse estudo da Bíblia, aonde a gente tenta encarnar aqui, trazer um meio, uma forma de nós encarnarmos o Evangelho, encarnarmos a palavra de Deus, encarnar mesmo, fazer com que ela seja parte integrante do nosso ser, da maneira com que nós nos apresentamos para a vida e também a maneira com que a gente interpreta aquilo que a vida nos apresenta. Então, esse é mais um episódio. Existem episódios lá para trás dessa série do estudo do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. E você que já está aqui nos acompanhando, coloque o seu comentário. Eu espero, desejo que realmente esses nossos encontros estejam ajudando a você, assim como também estão ajudando a mim, porque no momento em que nós conversamos aqui sobre a palavra de Deus, eu não estou apenas botando para fora, eu estou no momento que falo, trazendo para dentro do meu coração. Então a gente está aqui, na verdade, se instruindo e se alimentando juntos de um mesmo alimento que é a palavra de Deus. Então, curte esse vídeo, nos ajude a levar esse canal a mais pessoas. A gente vai, inclusive, estudar agora, nesse episódio, exatamente isso, que nada é para a glória nossa, mas sim para a glória de Deus. E é esse o propósito desse canal. No momento em que você curte, que você compartilha, que você coloca um comentário, você está fortalecendo um canal que não cobra nada, não venho aqui para vender cursos, não venho aqui para vender livros, não venho aqui para aparecer. Não, é claro que para eu falar do Evangelho eu preciso aparecer de alguma forma, né? Entre pessoas, em reuniões bíblicas e aqui no canal do YouTube também. Mas tudo para a glória de Deus.
Eu tenho realmente vivenciado dia a dia que tudo na minha vida eu sempre agradeço e digo a Deus, Senhor, é para a tua glória. Senhor, obrigada por ter me ajudado nisso. Senhor, obrigada por estar comigo. Senhor, obrigada porque acordei. Senhor, olha, eu não escovo meu dente. Não escovo meu dente, não lavo minha mão, sem agradecer a Deus a providência do sabonete, da pasta de dente, da escova de dente, das minhas pernas em pé, de eu estar andando, de eu poder me locomover, de eu poder me higienizar, de eu poder ter um banho para tomar, uma cama para descansar e um telefone para colocar aqui nesse tripé e para poder falar para vocês e dividir com vocês tudo que eu tenho aprendido com Deus, para que nós possamos trocar todo esse aprendizado aqui entre nós, para que essa palavra possa chegar a ter mais pessoas e encher vários corações de esperança, assim como o meu um dia resolveu receber a palavra de Deus e se encheu de esperança. Nós já estudamos aqui, inclusive, no livro de João, Jesus diz às pessoas o seguinte: diante do teu julgamento, do julgamento final, o que estará contigo é aquilo aonde você guarda as suas esperanças. Jesus falou isso. Tem pessoas que guardam as suas esperanças na sua intelectualidade, na sua grande empresa, ou média, ou pequena empresa, no seu trabalho. Tem pessoas que guardam as suas esperanças no dinheiro, mas a nossa esperança, ela deve ser guardada na palavra de Deus. E todo o resto é secundário. A minha força, a minha vontade, os meus sonhos, a minha família, o meu trabalho, a minha vida, isso é tudo depois, porque em primeiro lugar eu preciso reconhecer dentro de mim, e isso é espetacular, a existência de Deus indo sempre à frente em tudo e sendo tudo dele, criado por ele. E aquilo que eu desfruto da vida é aquilo que Deus me permite desfrutar. Até onde Ele sabe que eu consigo administrar, ou gerenciar, ou absorver, ou aprender. Então, agora você vai ficar com uma vinheta muito rápida, muito breve, demora alguns segundos. Ali eu me apresento, ali eu deixo o meu e-mail, caso você queira passar o e-mail, me contar um testemunho, tirar uma dúvida, acrescentar nesse estudo, né? E logo depois dessa vinheta a gente começa então lendo a palavra, interpretando ela e principalmente aplicando essa palavra para o nosso dia a dia, para que a gente tenha mais sabedoria para viver, no viver e no conviver conosco e com as outras pessoas também. Assim como está escrito no livro de Agostinho, Confissões de Agostinho, ele disse que Agostinho mais ou menos assim está escrito no livro, que Agostinho em algum momento ele percebeu que Salmos falava dele, que toda a Bíblia, Provérbios, tudo falava dele mesmo. Que quando então Davi escreveu aqueles salmos, Davi não estava falando sobre ele e das experiências dele, mas Agostinho se encontrou em todos os escritos já tão antigos dentro da Bíblia. E é isso, exatamente isso, que eu venho buscando levar para vocês essa consciência que eu também tomei. Quando eu leio a Bíblia, quando eu vejo passagens da Bíblia, quando eu leio o Evangelho ou o Antigo Testamento, eu estou ali vendo a minha própria história. Várias coisas que eu já li, eu já consegui ver que eu já passei por aquilo, ou que eu passo por aquilo. Que é possível todas aquelas coisas acontecerem na minha vida. E como é então que eu devo me comportar diante de tudo isso? Como eu me comportei e como eu deveria ter me comportado pela luz da palavra de Deus, que nos ensina nesta Bíblia, né? Bíblia vem de biblioteca, de compilado de livros, exatamente essa maneira do proceder, do viver, do conviver, do vencer. Por isso, a palavra do Senhor, ela diz para a gente que nós somos mais do que vencedores. Nós podemos ser absolutamente vencedores, porque Jesus encarnou Cristo e veio o próprio Deus encarnado em Jesus trazer para a gente a maneira de como viver, lidar, aprender e ter sabedoria com a palavra daquele que tudo criou, que é o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Deus e o nosso Criador. Ele mesmo diz que Ele é o único e o verdadeiro e que não existe outro Deus verdadeiro que não seja Ele mesmo. Então, vamos embora para essa palavra, vamos aprender mais um pouco, curte, compartilha, você gostou? Está sendo bacana para a tua vida? Fala com os amigos, compartilha o canal,
Convida eles também para se inscreverem. É uma maneira de você também estar levando essa palavra de Deus, não só para o seu amigo, como ajudando que esse canal cresça, levando para pessoas e casas que você nem imagina, assim como eu também não. E eu estou aqui exatamente para servir a Ele, obedecer a Ele quando Jesus diz que nós devemos evangelizar, levar a palavra de Deus até aonde nós pudermos ir. E é isso que eu estou aqui tentando fazer. E no momento que você curte, compartilha ou comenta, você está fazendo parte dessa família de Deus que quer que a palavra dele se propague e que chegue, de repente, em alguns lugares que ainda não chegou. Então, vamos para a vinheta. Eu te espero aqui depois da vinheta. Não vá embora. Abre sua Bíblia. João, capítulo 7, a partir do verso 14. Então, pegou sua Bíblia? Já deu tempo, né? Então vamos lá? Você encontrou? João, capítulo 7, vamos do verso 14 até o 24, ok? Então, se você já encontrou, diga amém. É só você digitar aí amém, eu vou saber que você encontrou e que você está lendo a sua Bíblia junto comigo. Eu uso aqui para esse vídeo, né, para os vídeos que a gente faz no YouTube, a versão NVI. É uma versão de uma linguagem bem mais próxima da gente e aí fica mais fácil para que a gente possa aprender tudo aquilo que está escrito aqui, que é muito sábio e é um remédio para a gente. A Bíblia é um remédio para a nossa alma, é um fortalecimento do nosso espírito, né? É a convivência com o nosso Pai. A gente convive com Ele através disso aqui, tá bom? Que é sagrado, né? A Escritura Sagrada. Então vamos lá. Jesus ensina na festa, é um subtítulo que em algumas Bíblias ela tem essas transições, né, de momentos. Então, Jesus ensina na festa. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Então nós vimos no episódio anterior que Jesus não foi com os irmãos, né, mas que Jesus foi no tempo dele. Que Jesus disse aos irmãos que ainda não era a hora dele ir, mas ele acabou indo e ele foi no momento dele, na hora dele, na paz de espírito dele. Gente, isso é muito importante da gente entender. Paz de espírito. Muitas vezes a gente faz coisas com pessoas que não estão nos dando paz de espírito. Jesus, ele sabia que ele ia na festa, mas ele não queria ir acompanhado de pessoas que, mesmo sendo seus irmãos, não estariam gerando nele a paz. E ele, sem paz, provavelmente não conseguiria fazer tão bem o que a gente vai ver aqui que ele fez, que causou assim uma impressão em todos de como é que ele poderia ensinar daquela forma, né? Como é que ele tinha tanta sabedoria. Então isso já é um ensino para a gente, para nós aplicarmos na nossa vida. Não insista, não force, sabe? Muitas vezes nós estamos no meio de pessoas, ou vamos para algum lugar com pessoas, ou convivemos com pessoas que nos tiram a paz. Jesus, ele ia na festa, mas ele queria ir bem acompanhado. Ele não queria ir mal acompanhado. Ele queria ir bem acompanhado. E bem acompanhado de quê? Da sua própria paz. A nossa melhor companhia é a paz. A paz tem que estar conosco, aonde nós estivermos, do jeito que nós estivermos, com quem nós estivermos. Se não tem paz, já tem alguma coisa errada. Sabe? Então isso já é um grande sinal. Jesus foi sozinho, no momento dele, na melhor companhia dele, ele mesmo, com paz de espírito, para poder ir e realizar tudo que ele realizou nessa festa dos tabernáculos. Então quando Jesus estava na metade, né, quando a festa já estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Eu tenho para mim que nada que está escrito na Bíblia é à toa. Aqui a Bíblia nos diz que Jesus, ele sobe no templo e começa a ensinar quando a festa estava na metade. Ele não começou a ensinar no início da festa, uma festa que demora 7 dias. Ele não começou a ensinar no início da festa. Ele não deixou para ensinar no final da festa. Jesus, ele começou a ensinar na metade. Essa informação dele ter começado a ensinar na metade da festa, eu não acredito particularmente que é uma mensagem à toa. Que este homem, João, escreveu esse livro e deu essa informação que foi na metade à toa.
João escreve, quem escreveu a Bíblia foram homens. Portanto, esses homens, eles estavam escrevendo, mas inspirados por Deus. Então, Deus queria que nós soubéssemos que Jesus começa a ensinar na metade da festa. Sabe aquilo que a gente diz dos exageros? Às vezes, rápido demais ou devagar demais não é bom, mas a gente encontrar a velocidade certa. Às vezes, comer demais não faz bem. Comer de menos, menos nutrientes, menos vitaminas, também não nos faz bem. Mas nós precisamos nos alimentar de maneira saudável, no mediano, Os extremos são muito perigosos. No início, de repente, estavam todos muito eufóricos com a festa. No final, de repente, já estariam todos muito exaustos da festa. Então, Jesus ele encontra um momento certo para poder fazer isso, que é na metade, no meio. Então, vamos pensar também muito isso dos extremos da nossa vida. Às vezes queremos fazer as coisas rápidas demais. Estamos na euforia de fazer e vamos fazer errado. Às vezes já passou o momento, já enjoamos daquela história, a gente já nem vê mais sentido para aquilo. Por quê? Porque deixamos o tempo certo passar. E aí a gente já está cansado, ou desanimado, ou sem entusiasmo, enfim. Então eu acredito nisso, que essa palavra, quando diz na metade, é um ensino para a gente. Os judeus admirados perguntaram, como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Os judeus, o que a gente entende aqui de não ter estudado, não é a nossa realidade de uma vida de analfabetização, que não foi alfabetizado, que faltou alfabetização para Jesus, nada disso. Os judeus, eles todos tinham o conhecimento da leitura, da escrita, toda a Torá, todo o Antigo Testamento, ele era ensinado para os filhos através dos seus pais, já dentro de casa. Quando eles se referem a isso, é porque Jesus ele não foi nenhum aluno de uma academia judaica, de uma escola judaica. Por exemplo, Paulo, também com o nome de Saulo, ele foi um aluno de um grande professor, de um grande rabino, que era Gamaliel. Então, Paulo teve muita instrução do Antigo Testamento e foi um aluno exemplar, porque os estudos mostram que para ter estudado com Gamaliel, você tinha que ser um CDF. Então, assim, Paulo era um super aluno, já que ele foi aluno de Gamaliel. Existiam outros professores, mas Gamaliel só pegava nata e Paulo foi aluno dele. Jesus não teve esses ensinos, Jesus não teve essa escola judaica, Jesus não teve uma academia judaica. Jesus, ele diz o seguinte, o meu ensino não é pelo que eu li, não foi pelo que José me passou, não foi pelo que eu aprendi com algum outro judeu da minha família. O meu ensino, ele não vem de mim mesmo. O que eu digo para vocês não é a minha capacidade humana que está dizendo. O que eu digo para vocês, sai de mim para vocês, eu estou exortando para vocês, porque vem daquele que me enviou, vem do próprio Deus. Jesus, ele já tinha ali a ação do Espírito Santo sobre ele. Deus já enviava para Jesus a ação de Deus através do Espírito Santo. Já enviava para Jesus o ensino correto, a palavra correta, a sabedoria suficiente para que ele pudesse pregar. Para que ele pudesse passar para todos aqueles o que realmente era a palavra de Deus. Tirando todas as escamas, tirando todas as más interpretações e ensinando a verdadeira palavra. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aqui tem muita informação para a gente. Isso aqui é ensino para a gente que vem de Deus, que nos concedeu essa Bíblia, essa junção de vários livros, mostrando para a gente quem é Deus, como ele procede. Então, quando ele diz que aquilo que ele sabe não vem dele, mas que vem de Deus, eu digo a você e digo a mim que nós temos acesso a isso. Se a gente se dedicar em conhecer a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, a Bíblia, o Evangelho, o Antigo Testamento e tudo mais. Jesus foi aquele homem que encarnou Cristo, que era o próprio Deus e que traduziu para a gente tudo isso que está escrito aqui. Precisamos aprender com Jesus, quando ele diz isso, que o ensino que nos vale é aquele que vem de Deus.
E como é que a gente pode obter esse ensino de Deus? Uma das formas é conhecendo a palavra dele, estudando a Bíblia. E aí ele diz, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. O que ele quer dizer aqui? O seguinte, se você decidir fazer a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Que você o conheça. Como é que você pode conhecer Deus? Estudando a palavra dele, estudando ele, que está escrito aqui. Se você conhecer ele, você vai saber se eu estou falando de mim mesmo ou se eu estou falando dele. Se eu estou falando por mim mesmo ou se eu estou falando dele. Muitas vezes, gente, a gente vai em igreja evangélica, católica, assiste pregação no YouTube, pessoas falando uma série de coisas, tem vários canais aqui como esse, falando da palavra de Deus, e a gente fica absorvendo aquilo tudo e tomando aquilo como uma verdade. A Bíblia mesmo, ela nos previne dos falsos profetas. A Bíblia mesmo nos previne de pessoas que falam delas mesmas, por elas mesmas e não de Deus. A Bíblia mesma nos mostra que muitas pessoas adaptam a palavra de Deus para aquilo que elas querem viver, para aquilo que elas querem passar, para aquilo que elas querem que as pessoas acreditem e não necessariamente o que elas estão pregando, ensinando, exortando é a palavra de Deus. Pessoas que abrem canais como esse e que pregam a palavra de Deus com muitos enganos. A única maneira que você tem de saber se o que eu estou dizendo aqui é uma realidade ou não, é se você conhecer a palavra de Deus. E isso é muito importante para a gente. Para que a gente não caia em falsas pregações, em falsos ensinos, né? De pessoas que interpretam a palavra de Deus para seu próprio benefício. Seja onde for, tá? Em qualquer ambiente. Não estou falando só de igreja. Qualquer ambiente. Que nós conheçamos quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai, qual é a palavra dele, para que a gente tenha discernimento para poder filtrar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso, aquilo que está sendo aplicado com verdade e aquilo que está sendo aplicado de maneira de uma inverdade. Deus, ele convida a gente, que a gente conheça ele como nosso Pai, como nosso Deus, como nosso Salvador e o nosso Senhor o tempo inteiro. E esse convite é individual. Ele chama cada um de nós e ele chama você também. Como ele também me chama, como um dia ele me chamou e todos os dias ele me chama. Vem conhecer mais de mim, vem saber como é que eu sou. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Gente, Deus enviou Jesus. Jesus, então, ele nasceu de Maria, ele veio, uma pessoa, um ser humano que se esvaziou de si, ou seja, esvaziou-se de toda a sua divindade. Cristo, então, foi encarnado em Jesus, essa pessoa que nasceu, um ser humano igualzinho a nós. E então, Jesus, ele era o próprio Deus entre nós, aplicando, mostrando, apresentando, revelando Deus para a humanidade. Esse era Jesus. Quando as pessoas falam por elas mesmas, elas estão buscando glória para elas. Muitas vezes interpretam a palavra para os outros que estão a ouvindo, para que aquela maneira que as pessoas escutem de alguma forma vai beneficiar a eles. Entende? Eu estou aqui, gente, despretensiosamente, de verdade. Eu sou tão apaixonada pela palavra de Deus que eu sempre digo aqui, esse canal nunca vai vender curso, nunca vai vender. Eu não estou aqui para vender nada que seja de Deus. Eu estou aqui para compartilhar com você aquilo que eu aprendo com Deus. Eu estou aqui para tentar passar para você como a informação sobre Deus, no momento que entrou no meu coração, não foi mais uma informação, mas sim uma transformação. No momento em que a palavra de Deus e tudo isso que eu digo aqui para você, se isso chegar até você como uma informação, desculpa, não adiantou de nada você ficar aqui comigo. A palavra de Deus, ela chega até nós como uma informação. Se a gente não traz ela para o nosso coração, ela fica só uma informação, um noticiário, como qualquer jornal que você assista na televisão. A palavra de Deus, ela tem que, além de ser uma informação que chega até você, essa informação se entranhar no seu coração para que ela seja uma transformação. É isso que Deus quer de cada um de nós e nos chama no individual. Deus nos trata no individual, tanto que no julgamento final, ele não vai chamar um mestre que é responsável por não sei quantos alunos. Ele vai chamar cada um de nós, porque ele nos chamou a cada um de nós para conhecê-lo. E não no coletivo. A hora que Deus tem para falar com você e comigo, o que ele tem para falar para você,
Ele conhece o teu coração, ele conhece a tua alma, ele conhece a tua vida. O que ele vai dizer para você é diferente do que ele vai dizer para mim, porque nós somos pessoas com experiências de vida diferentes, com culturas diferentes, com criações diferentes. E isso então fez com que nós tivéssemos pensamentos diferentes, posicionamentos diferentes, algumas coisas muito parecidas, mas Deus nos cuida na individualidade e é na individualidade que ele vai ter um tete-a-tete com a gente no dia do julgamento final. É muito difícil, é um passinho muito pequeno a cada dia, mas ele permite que nós entremos cada vez mais um pouquinho. Então aqui Jesus diz o seguinte, olha, não precisei de grande academia, não precisei de um grande rabino, sabe por quê? Porque eu não falo por mim mesmo, eu falo por aquele que me enviou. Não é por instinto, é por conhecimento. Você precisa conhecer aquele que te criou para saber se aquele que está te instruindo, que está falando da palavra de Deus com você, se você pode então seguir com ele, concordar com ele naquele dia e estar sempre em alerta. Orai e vigiai. A gente tem que orar e tem que vigiar. A gente tem que estar junto e ao mesmo tempo ter cuidado com quem a gente está andando, do que a gente está ouvindo, do que a gente está se alimentando. E não é só dos outros, não. Antes da gente ter cuidado com os outros, a gente precisa ter cuidado conosco. Porque nós podemos ser os nossos maiores amigos, mas nós podemos também ser os nossos maiores carrascos, os nossos maiores inimigos. A maldade que a gente tem para entregar para alguém é a mesma maldade que a gente tem para entregar para nós mesmos. A palavra de Deus mostra isso para a gente. A nossa natureza é pecaminosa, mas a nossa essência, ela é divina, porque nós viemos, somos seres espirituais e viemos de Deus. Mas o pecado entrou no mundo e transformou a nossa natureza. Então a nossa natureza humana é doente, mas a nossa essência espiritual é saudável. Então é essa saúde que a gente tem que trazer para a nossa alma, para que nós possamos então, através dessa saúde espiritual, cuidar da nossa alma, das nossas ações, das nossas reações, dos nossos pensamentos ruins, dos nossos pensamentos de medo ou de angústia. É exatamente o remédio, a palavra de Deus é o remédio para a nossa alma, é o remédio para a nossa vida, para o nosso dia a dia, é o remédio, é o antídoto do nosso próprio veneno. Nós não só envenenamos as pessoas, como se eu tenho veneno para jogar na vida de alguém, é porque eu tenho veneno para jogar na minha própria vida. E eu jogo. A gente joga veneno para a nossa própria vida. Porque nós convivemos conosco, né? Eu vou viver comigo, vivi ontem, antes de ontem, nesses 55 anos de vida que eu já tenho, e eu vou conviver comigo para sempre. Porque eu sou eterna. Eu não vou morrer e acabar, eu vou continuar vivendo comigo mesma para sempre. Você é o seu companheiro eterno. Então é necessário que você saiba viver com você muito bem. E quanto mais você viver bem com você, mais você vai ter de bem para entregar para o próximo. Porque a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então primeiro a gente tem que se cuidar para poder cuidar de alguém. Para ter cuidado para entregar para alguém. Quando a gente começa a ter cuidado para entregar para nós, nós temos cuidado para entregar para o outro. Então tenhamos muito cuidado com quem somos, com o que pensamos, com o que dizemos, com o que fazemos e do que nós nos alimentamos. E ouvir a palavra dos outros também é uma forma de alimento. Aquilo que a gente falou agora há pouco tempo. Jesus que foi para a festa, queria ir para a festa em paz. Ele não foi mal acompanhado, falou para os irmãos, ó, vão indo vocês na frente, não é minha hora. Na hora que ele viu que ele podia ir em paz, relaxado, respirou, ele foi. Então tudo isso nos alimenta. As más companhias nos alimentam, os maus amigos nos alimentam, os zombadores nos alimentam. Então a gente precisa ter cuidado com o que a gente está se alimentando. A gente se alimenta pela boca, e a gente se alimenta pelo ouvido, a gente se alimenta pelo olho, a gente se alimenta pelo tato. Os nossos 5 sentidos são 5 veículos de alimento para dentro do nosso coração. Então tem que ter muito cuidado na escolha desses alimentos, do que olha, do que pensa, do que fala, do cheiro que sente, daquilo que escuta, né? E aí vamos lá. Moisés não deu a lei a vocês, no entanto nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Jesus estava ali dizendo que eles falavam tanto de Moisés e as leis de Moisés, de que eles cumpriam as leis de Moisés, e Jesus estava dizendo o seguinte, como é que vocês cumprem a lei de Moisés se vocês procuram me matar? E uma das leis é, não matarás. Então Jesus já estava dizendo o seguinte, olha só, vocês falam uma coisa e fazem outra.
Se vocês querem saber se eu estou falando a verdade ou se eu estou falando a mentira, vocês precisam conhecer então a palavra de Deus. E eles achavam que eles conheciam. Mas é o que eu estou dizendo. Eles conheciam a palavra de Deus como informação, mas eles não conheciam a palavra de Deus como transformação. Porque ao mesmo tempo que se diziam conhecedores da palavra de Deus, e eu acredito que eram, e são, e muitos de nós somos conhecedores da palavra de Deus, no momento em que conhecemos e não aplicamos, nós temos aquilo como uma informação e não como uma transformação. Então, já que vocês falam tanto da lei de Moisés, como é que vocês procuram me matar? Ele está querendo dizer o seguinte, lá na lei de Moisés está dizendo, não matarás. E aí eles dizem o seguinte para Jesus, você está endemoniado. Respondeu a multidão, quem está procurando lhe matar? Ora, a gente viu lá no estudo, no capítulo 5, se eu não me engano, no verso 16, que eles estavam procurando matar Jesus. Jesus, aqui em Jerusalém, aonde ele está agora, na festa dos tabernáculos, no tanque de Betesda, que era um tanque que ficava fora do templo, ele curou um paralítico. E queriam matar Jesus porque ele curou aquele paralítico num dia de sábado. E Jesus saiu fora para não ser morto antes da hora dele. Que isso também nos prova que Jesus, o tempo inteiro, ninguém matou Jesus, ele se entregou. E Jesus diz, eu fiz o milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés deu a vocês a circuncisão, que embora, em algumas Bíblias está entre parênteses, embora na verdade ele não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, né? A circuncisão veio lá da época de Abraão, mas foi Moisés quem escreveu as tábuas da lei. Então ele diz, no entanto, porque Moisés deu a vocês a circuncisão, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés seja cumprida, para que ela não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Como é que a gente vai entender isso aqui? Todo menino judeu, no 8º dia de vida, ele tinha que ser circuncidado. Até hoje é assim. Então, se esse 8º dia caísse no sábado, então circuncida esse menino no sábado. Aí por isso que Jesus diz, ora, vocês dizem que pode circuncidar, então, uma criança no sábado. Se o 8º dia for sábado, pode. Agora, eu curar um paralítico, eu tirar uma pessoa que está vivendo durante, acho que 37 anos, jogado no chão, tentando entrar nesse tanque aí, que quando as águas se moviam, acreditavam que o primeiro que entrasse se curava. Ora, eu chego ali e curo esse homem, vocês querem me matar porque eu curei ele no sábado. Então assim, se Jesus tivesse curado no domingo, na segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, estava tudo bem. Eu acho que nem assim estaria tudo bem, mas estava tudo bem. Agora, levar a cura para alguém num dia de sábado era motivo para querer matar. Agora, circuncidar uma criança no dia de sábado não era motivo para matar ninguém, porque estava se cumprindo a lei. Então, quando eles dizem, você está endemoniado, que história é essa que a gente está querendo te matar? É a mesma coisa de quando a gente, às vezes, desmascara uma situação e vai falar com alguém, poxa, por que você fez isso? Aí a pessoa diz, você está maluco? Eu não disse isso nada, eu não fiz isso nada, eu não falei isso nada. Falou. Não, por que você naquele momento ali, você me colocou naquela situação? Por que naquela situação ali, você me diminuiu? Aí a pessoa diz, eu fiz isso com você? Você está maluca? Fiz nada disso. Você está doida? E olha só, é coisa da tua cabeça. Por quê? Quando eles dizem você está endemoniado, eles estavam ali coisificando Jesus, botando Jesus como uma coisa, uma pessoa completamente, sabe, sem sentido, para que todos ouvissem, esse cara aí está endemoniado. Por quê? Porque na hora que você matasse um endemoniado, que você crucificasse um endemoniado, que você acabasse com a vida daquele endemoniado, ninguém ia sentir nada. Então, muitas vezes, você está até falando uma verdade para alguém. Você está até dizendo, por que você me trata assim? Por que você não me por que você me tratou daquela maneira ruim? E a pessoa, na hora ela diz que você é que está doido, que você é que está doida, que ele não fez nada daquilo. Ele fez. Mas é uma maneira dele transferir a culpa para você. Tipo, a gente quer te matar? Queriam. Você está maluco, você está endemoniado. Por quê? Eles não suportaram a acusação e não sabiam o que dizer. E queriam continuar pensando da maneira errada. Então você transfere a culpa para o outro. Você diz que o outro é que está doido, que está doida, que não é nada daquilo. Quando é? Os fatos estavam ali.
Muitas vezes os fatos estão muito claros. E quando a gente coloca esses fatos claros, as pessoas dizem que nós estamos doidas. Elas não querem assumir a sua posição, querem continuar daquela maneira, porque quem quer se transformar reconhece. E quem não reconhece é porque não quer transformar aquela situação e quer continuar daquele jeito. E aí então transfere a responsabilidade para o outro. Então eles queriam matar Jesus, desde que ele curou aquele paralítico, mas ninguém quis assumir, transfere a culpa para Jesus, que não estava fazendo nada de errado. E aí Jesus diz isso para eles. Vocês então acham que circuncidar alguém no dia de sábado? Pode. Agora curar alguém não pode? E é quando então, no final, ele diz, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos, julgamentos divinos, julgamentos da palavra de Deus, julgamentos conforme aquilo que Deus ensina. Não é julgar pela aparência, é julgar com sabedoria. É julgar de uma maneira sã e não de uma maneira doentia, de uma maneira verdadeira e não de uma maneira falsa. Se eu faço bem para alguém e alguém quer me matar, olha, eu vou chegar para o juiz e vou falar, juiz, faça um julgamento justo, um julgamento de sabedoria. Eu não posso morrer porque curei alguém. Eu não posso morrer porque curei alguém num dia de sábado que era ainda como um dia sagrado. Eu não posso ser maltratado, judiado ou penalizado porque eu fiz o bem. Façam julgamentos justos e não por aparência. Não queiram me matar porque vocês estão dizendo que eu fiz algo no dia de sábado que não poderia, quando vocês, só em quererem me matar, já estão transgredindo a lei de Moisés, onde um dos mandamentos era, não matarás. Então, vocês estão julgando pela aparência? Vocês estão dizendo que estão certos quando vocês estão agindo contra a própria lei de Deus e querendo transferir essa culpa para mim? Façam julgamentos justos, julgamentos de sabedoria, julgamentos divinos. Não é isso? Então, a gente precisa pegar esses versos que nós estudamos hoje aqui e você do seu jeitinho e eu da minha maneira, você com a sua história de vida e eu com a minha história de vida, a gente aplicar isso para o nosso dia a dia. Eu digo para você uma coisa, nesta palavra eu entendi algumas coisas que me aconteceram há alguns anos atrás. Nessa palavra eu entendi que eu tinha uma convivência com uma determinada pessoa, aonde quando eu dizia exatamente esse exemplo que eu dei para vocês, mas por que você fez isso comigo? Por que você me colocou dessa forma, naquela situação, naquele momento? E essa pessoa, e eu me lembro muito bem que ela dizia, tá maluca? Você tá doida? Não é nada disso, que não sei mais o que, que não sei mais o que lá. Então, eu entendi com a palavra de Deus, estou dando um exemplo da minha vida para você. Eu aprendi com a palavra de Deus que aquilo que eu estava dizendo era uma realidade. A informação que eu estava passando era uma verdade. Mas no momento em que a pessoa me rebatia dizendo que eu é que estava doida, eu com a palavra de Deus entendi o seguinte, ela não vai se transformar, ela vai continuar fazendo igual, porque ela está fazendo uma transferência de responsabilidade. Aquilo que ela fez, ela está no momento que diz que eu estou doida e maluca, é porque ela vai continuar fazendo. O que eu estou dizendo não está transformando ela em absolutamente nada. Ela não está se desculpando, ela não está se reavaliando e ela vai continuar fazendo igual. E digo para você, continuou fazendo igual. Até que eu não permiti mais que fizesse. Entende? Então, a palavra de Deus, ela nos dá sabedoria para muitas situações da nossa vida. Quando você lê essa passagem e o seu ensino vem de onde esse cara estudou, como é que ele sabe, o meu ensino não vem de mim, o meu ensino vem daquele que me enviou. Quem é que enviou você para cá? Nós somos criações de Deus, formados em Deus, feitos à sua imagem e sua semelhança. Então, quem é que nos trouxe? Não foi Deus que nos concedeu a vida, que nos concede estar aqui? Então, os ensinos que nós temos que passar para nós em primeiro lugar e passar para o mundo são os ensinos que vêm de onde? De mim? De você? Ou como Jesus ensina, os ensinos que vêm de Deus. Então,
meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, eu vou me despedir de você aqui te dizendo o seguinte: que nós tenhamos cada vez mais vontade, desejo, ardor no nosso espírito, para que nós conheçamos cada vez mais a palavra de Deus. Porque como Jesus disse, o que eu ensino não vem de mim, mas vem de quem me enviou. Jesus foi enviado por Deus, você foi enviado por Deus, eu fui enviada por Deus, e que os nossos ensinos e os nossos aprendizados não venham de homens, mas que venham de Deus. Que não venham de nós para a nossa própria glória, mas para a glória de Deus. Que nós saibamos que aquilo que aprendemos, aquilo que somos, daquilo que nos alimentamos, que venha do nosso Pai. Para que então, como Jesus disse, possamos saber se é verdadeiro ou não. Quanto mais a gente conhece de Deus, mais a gente reconhece os falsos ensinos, as falsas palavras, os falsos comportamentos. Em nome de Jesus, eu vou me despedir agora aqui de você, te esperando no próximo domingo, na próxima semana, no próximo episódio, no próximo estudo. Desejando que você e eu tenhamos cada vez mais vontade, desejo, necessidade, fogo de espírito dentro de nós, para conhecermos mais do nosso Pai, do nosso Deus, do nosso Criador, para que saibamos assim então discernir o bom do mal, o desagradável do agradável, e saber principalmente viver dentro de nós com a extrema paz. Assim como Jesus, quando mandou os irmãos dele, podem ir para a festa, meu momento não é agora, e ele acabou indo depois, sozinho, em paz, e se livrou das más companhias, porque naquele momento os irmãos de Jesus só estavam querendo colocar ele no fogo. E ele teve sabedoria para saber que o momento dele não era naquela hora, que a companhia que iria com ele para a festa dos tabernáculos não seria dos irmãos, que aquelas companhias não lhe trariam paz, e ele então foi para a festa em paz, preparado, com seu coração pronto. E é isso que eu te desejo, que você tenha, e eu também, o nosso coração em paz e pronto para darmos o que há de melhor, e que o nosso ensino venha de Deus. Os ensinos que vêm dos homens, que tenhamos a sabedoria, o conhecimento da palavra de Deus para podermos discernir e não cair em palavras erradas. Olha, um beijo no seu coração, fica com Deus. Jesus ama você e até o próximo episódio, onde a gente vai continuar nesse capítulo 7, só que a gente vai começar do versículo 25. Então, um beijo grande, que Deus abençoe você e a sua família e até o próximo episódio. Curte, comenta, compartilha e ajuda para que outras pessoas possam estar aqui conosco, estudando, aplicando, trazendo para si a palavra e a sabedoria de Deus, que é todo esse carinho e amor dele por nós. Tá bom? Tchau! Até o próximo episódio.